Bom dia, o meu nome é Renata Esperança, eu sou estudante do quinto período de Comunicação Visual Design e hoje eu vou apresentar o trabalho Raízes, o método prático-artístico na produção de memórias fotográficas, de autoria minha e orientado pela professora Lilian Soares. Antes de começar a apresentação, eu gostaria de pontuar que essa investigação está inserida no projeto A Expansão Fotográfica, estudo sobre o processo de criação na arte contemporânea, que recentemente foi contemplado em financiamento pela Copetec e do qual eu sou bolsista. A pesquisa se propõe a examinar as particularidades que ocorrem na prática fotográfica contemporânea e também desenvolver experimentações práticas a partir desse estudo, como é o caso do ensaio Raízes. Apesar do foco da pesquisa ser a obra de artistas cariocas e pernambucanos, o embasamento do presente trabalho, como vocês verão nos próximos slides, se deu a partir da obra do artista britânico Stephen Gill, devido à estratégia de construção de imagem concebida por ele. Originalmente, o Raízes foi pensado e produzido para a disciplina de fotografia, também ministrado pela professora Lilian, no período de 2020.1. O projeto foi levado então adiante por se enquadrar na categoria de fotografia contemporânea e ser compatível com o escopo da pesquisa, no sentido prático e no que tange, né, à experimentação ao qual ele se propõe. Agora eu vou falar bem brevemente sobre o embasamento teórico da pesquisa, cujos autores são o Philippe Dubois e o Rubens Fernandes Júnior, que permeiam entre o conceito da fotografia expandida e uma pincelada sobre a influência do dadaísmo e o surrealismo no contexto atual da fotografia contemporânea. O Dubois, ao desenhar o contexto da época em que o dadaísmo surgiu, menciona o trabalho de vários artistas, como Duchamp, Magritte e outros, para exemplificar as diversas técnicas de transformação do real. Além do caráter provocativo do dadaísmo e surrealismo, uma vez que a intenção desses era justamente romper com os modelos tradicionais da arte, eles trazem consigo também características que se refletiram na fotografia. Por exemplo, na obra A Fonte, o Duchamp simplesmente tirou o urinol de contexto, que é um objeto cotidiano, e atribuiu a ele um valor artístico. A fotografia, por sua vez, que antes era considerada como um espelho do real, também tem seu uso subvertido, ou seja, ela é também retirada do seu contexto original e passa a ser vista como um material integrável em realizações artísticas. E já o surrealismo, que tinha como objetivo ultrapassar os limites da imaginação, meio que prepara o terreno para que a fotografia posteriormente expanda seu potencial narrativo também, para além do seu papel tradicional. E, em paralelo, nós temos o Rubens Fernandes explicando que a fotografia expandida é o conceito de fotografia expandida, que consiste na produção contemporânea, livre das amarras de fotografia convencional, onde a ênfase está na importância do processo de criação e nos procedimentos utilizados pelo artista. Na fotografia contemporânea ou expandida, nós podemos observar que a construção da imagem se dá por meio de diversas técnicas híbridas, seja colagem, fotomontagem, intervenção no negativo, até mesmo intervenção em fotos impressas através de costura, por exemplo, como é o caso da Rosana Paulino. E também pontuar que essas escolhas dessas estratégias de construção da imagem não são aleatórias, e sim pensadas de forma a acrescentar camadas de significado. Como é dito pelo próprio Rubens, as produções fotográficas estão hoje muito mais complexas, exigindo-se do espectador uma capacidade de leitura diferenciada. Isso é necessário que o leitor, a pessoa que esteja vendo aquela fotografia, tenha um background e para poder cruzar referências de signos, de símbolos, de referência a talvez algum algum tempo histórico, por exemplo, para que ela consiga entender em completude aquela imagem. E mesmo assim, ainda tem o fator pessoal das pessoas terem interpretações diferentes a partir da própria vivência e a própria visão.
Dito isso, agora eu vou falar um pouco sobre o trabalho do Stephen Gill e a série fotográfica que serviu de balizador do projeto, que é a Hackney Flowers, que foi feita em 2007. O Gill é um fotógrafo conceitual britânico que busca inspiração em seus ambientes e desafia os limites da fotografia, assim como citado anteriormente pelo Dubois e o Rubens Fernandes Júnior. A sua linguagem une o documental, a experimentação e a intervenção na imagem. O Hackney Flowers foi o principal motivador do rumo que o meu projeto tomou. Vocês vão ver a seguir, mas eu já adianto que a proposta dele com esse ensaio foi agregar valor fotográfico às imagens através de um processo que se deu da seguinte forma: ele fotografava as cenas, imprimia, compunha com flores, pétalas, folhas ou pequenos objetos que ele tinha à mão, como pedaços de balão, vidro, régua, em cima da impressão e fotografava novamente, criando uma nova composição. Aqui nós temos algumas imagens do Hackney Flowers. O que mais me chamou a atenção quando eu escolhi usar o Stephen Gill como referência para o meu trabalho foi o fato de eu ter demorado alguns minutos para entender o que era real nas fotos e o que estava saltando, o que estava sobrando, entre aspas. Os elementos são colocados de forma tão despretensiosa que parecem parte do cenário mesmo. Eu não consigo imaginar essas imagens sem a intervenção. Para mim, elas não existem sem essa intervenção. No ensaio, é possível associar a prática do Gill a um conceito de estratégia fotográfica contemporânea elaborada por Andres Miller Pohl, que é o artista e a imagem, interferindo na própria fotografia, uma vez que a intervenção das imagens do Gill é feita na pós-produção. Como eu disse antes, ele imprimiu as fotos, compôs e fotografou, registrou por cima, criando uma nova imagem. E essa experimentação resultou, como nós podemos ver, em fotos surrealistas e que passam essa sensação de tridimensionalidade. E agora eu vou falar um pouco sobre o meu processo criativo e o que eu propus enquanto prática artística, que é o foco principal desse trabalho. Quando eu idealizei esse projeto, a minha intenção primeira era registrar momentos dos quais eu gostaria de me lembrar. A gente estava no primeiro ano de isolamento, primeiro ano de pandemia, e eu sempre fui uma pessoa de muitos afetos, muitos abraços, muitas presenças. Eu senti falta do convívio com as pessoas. Eu também precisei rever meus próprios conceitos de casa, já que a gente passou muito mais tempo em casa, passou a fazer tudo em casa. Ah, eu não sabia mais me sentir em casa. Nesse meio tempo, eu passei a habitar um espaço novo e eu quis me apropriar dele, fotografando cada canto e cada cenário que me fizesse sentir em casa. E eu lembro que na época, quando eu comecei a idealizar o projeto, eu sabia que eu queria abordar esse tema, porque era um tema sensível para mim na época. Eu só não sabia como. Eu só sabia que eu queria passar essa sensação de casa e pertencimento. Eu fotografei e guardei esses registros. Esse é um exemplo da primeira experimentação que eu fiz nesse ensaio, de quando eu entreguei ainda o projeto do ensaio. Aqui é o antes na esquerda e depois com as plantas por cima. Aqui foi uma parte do meu processo, né? De como eu escolhi as imagens nas quais eu iria intervir, quais eu iria compor com flores em cima. Eu priorizei fotos que tivessem mais espaço para onde as flores pudessem entrar e com mais contexto, que fossem mais fotos de ambientes mesmo, que tivessem esses espaços vazios, essa melancolia, né? Essa ideia de tem alguma coisa faltando, entende? E aqui à direita é um GIF do processo de como ficou a minha sala durante as experimentações. E depois de conhecer o trabalho do Stephen Gill, eu tive a ideia de adotar essa mesma estratégia, só que não na intenção de só experimentar essas novas formas de construir a imagem, e sim para reforçar o sentimento que eu gostaria de passar com elas. A minha família sempre teve uma ligação muito forte com a terra, com o plantio, e os meus avós eram do interior do Espírito Santo e trouxeram o hábito de plantar árvores e criar hortas quando eles se mudaram para cá, para o Rio.
como uma forma de não deixar as raízes para trás. E esse espaço das fotos é a casa do meu companheiro e da família dele, que numa feliz coincidência, eu diria, tem uma história muito parecida com a da minha família. Eles também vêm de cidade pequena e preservam, assim, com muito esmero as árvores, roseiras e outras plantas que atravessam gerações. Então, a minha ideia foi prestar uma homenagem às duas famílias, onde eu utilizei somente as plantas, e até alguns temperos, como vocês vão ver nas próximas fotos, dando foco para as plantas mais queridas. Essa, por exemplo, eu peguei as pétalas da roseira. A roseira, as fotos as pétalas das rosas aparecem em várias imagens que eu criei, justamente para fazer com que elas ficassem mais presentes e aparecessem bastante. E eu quis registrar, como eu disse, né, cenas com contexto e campo de visão um pouco mais aberto, para não perder essa sensação de aproximação da cena e a simulação também da altura dos olhos, reforçando a ideia de se estar inserido na própria fotografia, em primeira pessoa, com exceção de duas fotos só, onde aparecem, no caso, o meu companheiro e os pés dele, da irmã e da mãe. Os elementos e as cenas foram selecionados assim, de maneira a passar a ideia de que um complementaria o outro. Você olhar, você também tivesse essa mesma sensação com, do que as fotos do Gil passam, que as plantas fazem parte daquela imagem, elas não existem sem essa memória. E eu notei que em algumas eu não pude carregar assim em tons muito coloridos ou elementos muito escuros, como a terra aqui, como vocês podem ver na imagem na direita, porque acaba se dissociando muito do fundo e não cria uma nova imagem fundida e clara de entender. Ficou muito confuso, muito tumultuado, e eu tive que escolher plantas também que se aproximassem não só em proporção, como também nas cores das fotos. Assim, essa, por exemplo, eu usei, posteriormente vocês vão ver, plantas que têm uma cor mais esmaecida, folhas secas, por exemplo. Aqui eu fiz um breve comparativo entre o Hackney Flowers e o Raízes, e em que eu pontuei que eles usam a mesma estratégia de construção de imagem pós-ato fotográfico, em que os elementos se fundem com a imagem em cores e proporções compatíveis, passam essa sensação de tridimensionalidade, mas em contrapartida, o Gil tem essa pegada mais experimental e o meu ensaio as plantas vieram para agregar significado e reforçar a ideia de perpetuação de memória. Aqui é uma breve análise das características do meu ensaio, onde eu pontuo a evocação da memória familiar e a reapropriação da imagem, uma vez que os espaços foram fotografados sem esse fim e tinham um tom bem mais melancólico, que foi preenchido de cores posteriormente com as plantas. E agora o ensaio em si. Como dito anteriormente, a pesquisa se deu a partir, né, de um ensaio pré-existente realizado durante o início de 2021, e ao qual eu pretendo dar continuidade. O aprofundamento no tema e as experimentações vão ser muito facilitadas agora que eu estou no projeto de pesquisa como bolsista da Copetec. E, apesar de ser um ensaio concluído, eu considero fazer fotográfico um eterno processo de experimentação e aprendizado. Eu espero que esse projeto finque raízes e continue se expandindo e rendendo bons frutos. Então, eu gostaria de agradecer agora não somente por esse incentivo, né, da Copetec, como também a Lilian, que tornou isso possível, a todas as pessoas presentes aqui e também a SEAC por ceder o espaço para a apresentação desse trabalho, que significa tanto para mim. E é isso.
aqui são as referências bibliográficas. E acabou. Obrigada.